Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, meu convidado de hoje, vou receber aqui no nosso podcast não só para falar sobre um negócio de sucesso que ele tem, também boas dicas ali para saber o segredo daquele churrasco suculento. Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, entre Instagram e YouTube, tenho a honra de bater um papo hoje aqui com Domingos Neto, ou mais conhecido digitalmente por todos nós aqui, o Netão do Bom Bife. Cara, seja muito bem-vindo aqui, Fala, Netão. Leandro, uma honra estar aqui com você, é uma honra estar aqui falando com o pessoal que assiste o programa, que assiste o podcast. E estamos aqui para bater papo, falar sobre negócios, falar sobre churrasco também, se eu tiver oportunidade. Um pouco, não, com certeza. Cara, queria começar, já a gente vai falar do business, mas trazer um pouquinho mais na sua história de carreira. Legal. Ali, no início. Seu pai tinha uma peixaria. Isso. Seu tio um açougue. Exato. Como é que foi isso daí? De onde que veio essa vontade sua, cara, nesse período? Como é que foi? Cara, você sabe que eu demorei bastante tempo para entender por que eu tinha tanta paixão do açougue, até com a ajuda da Tati, minha assessora, que ela levantando toda a minha vida, fazendo esse trabalho de entender minha história, eu entendi por que me apaixonei tão fortemente pelo açougue, pelo churrasco tão criança. O que acontece é que a minha família é uma família de comerciantes, né? Então todo mundo tinha comércio. Meu tio tinha supermercado, o outro tinha fábrica de gelo, o outro carvoaria, o outro açougue, o outro peixaria e por aí vai. Cada um com um tipo de comércio, não tinha concorrência dentro da família. Só que todos os domingos tinha uma coisa em comum. O meu pai ficava comigo, com a minha irmã no domingo, e de manhã, depois da corrida da Ayrton Senna, a gente ia até o açougue do meu tio. E aí ficava lá eu, meu pai, minha mãe, minha mãe ficava numa peixaria. Eu, meu pai, minha irmã, minha avó, meus outros primos, todo mundo ia para o açougue do meu tio porque alguns comércios não trabalhavam no domingo. Quando fechavam os comércios que estavam abertos ali, meio-dia, 1h, e a peixaria do meu pai às 2h, toda a família para casa do meu pai. E a gente tinha o churrasco todo domingão em casa. Então, programa de família ali. Desde criança, o momento de eu estar junto com a minha família era domingo, no açougue e no churrasco. Então, muito provavelmente, seja por isso que criou esse meu amor pelo açougue e pelo churrasco desde muito pequeno. Entendi. E aí, meu pai tinha peixaria, eu comecei a trabalhar com ele por volta dos 7 anos de idade, né? Família de português, comerciantes, a gente começa a trabalhar muito cedo, não vai todos os dias, mas vai, já começa a aprender, já atende um cliente. 7 anos você já trabalhava na peixaria? Trabalhava na peixaria do meu pai. Na peixaria. Final de semana tava lá vendendo peixe, camarão e por aí vai. O que você fazia lá? Vendia. No começo, com 7 anos, eu não pegava praticamente na faca. Sim. Praticamente. Ou seja, de vez em quando já tentava alguma coisa. Mas ficava ali, porque o mercado de peixes lá em Santos, que até agora recentemente foi reformado, fizeram um mercado novo, são 15 boxes com o cliente passando pelos boxes. Então você tem que tentar travar o cliente no teu box na hora que ele está passando. Então é uma feira. Então, quando o cliente está passando, alguém tem que falar: bom dia, doutor, o que você precisa hoje? Vamos levar um peixe fresquinho, acabou de chegar a pescada amarela e tal. Então, quando o cliente passava, eu, minha irmã, minha mãe, ficava ali fazendo esse approach nos clientes. Oi, bom dia, tudo bem? Vendedor nato. Fala, freguesia! Eu ficava fazendo esse tipo de abordagem, como se fosse aquele locutor de porta de varejo, né? Então, ficava ali, levantava o povo. Olha que povo fresquinho, não sei o que. Moça bonita não paga, mas também não leva. Ficava fazendo tudo lá. Ficava ali tentando atrair a atenção dos clientes para conseguir vender o peixe. Muitas vezes eu servia como isca, eu e minha irmã, porque a gente chamava o cliente, depois minha mãe vinha, pegava o cliente, aí ela fazia a venda em si. Mas ali com uns 8, 9 anos a gente já conseguia vender mesmo, bem, atender o cliente, pesar, levar para lá, e aí a partir daí ela que tocava. Então lá com 7 anos eu comecei a trabalhar na peixaria. Legal. E com uns 8 anos mais ou menos meu pai comprou um açougue do lado da minha escola.
E aí todos os dias eu saía da escola e ia pro açougue dele. Seu pai comprou, não seu tio? Meu pai. E aí eu tive mais contato com o meu pai nessa época, porque na peixaria ele saía às 5 e voltava às 9, 5 da manhã voltava às 9 da noite, e nessa época era do lado da escola, eu saía às 5 e meia da escola, ficava no açougue com ele até fechar às 7. Então foi até uma aproximação entre a gente. 6 meses depois ele vendeu, mas aí eu fiquei apaixonado mais ainda pelo açougue. O que te tocou, cara, na carne? Alguma coisa específica? Então, alguma coisa eu sempre achei que era a carne em si, né? Mas hoje eu vejo que é mais essa questão familiar mesmo, de ser um momento de prazer junto à minha família desde criança. Era um momento que eu tinha mais atenção, mais contato com a minha família. Tanto no açougue quanto no churrasco. E aí, conforme eu fui crescendo, meu tio viajava muito, visitava muitos açougues. Aí meu tio, né, não meu pai, muitos frigoríficos, muitas fazendas. E ele me levava de companheiro dele nessas viagens. Você chegava a visitar? Eu ia visitar fazenda, frigorífico com ele. Nossa, eu ficava deslumbrado. Eu amava ir nas fazendas, ver boi, ir no frigorífico, ver a desossa e por aí vai. Coisa que minha filha de 4 anos já ama ver boi. Enfim, já tá passando de geração para geração. Até chegou um momento que eu tive que explicar para ela que aquele boi que ela via na fazenda era a carne que a gente comia no churrasco. Entendi. E eu falei, nossa, esse momento que ela perguntar isso vai ser difícil. Como é que eu vou explicar isso para ela? Cara, mas foi tão tranquilo. Ela assim, papai, aqueles bois que a gente vê na fazenda nunca chegou aqui em casa. Eu falei, então, na verdade, já chegaram, mas a gente faz um trabalho assim com eles, respeito o animal, tal. Ela, então tá bom, então é por isso que a carne é tão boa. Sim. Eu falei, nossa, uma maturidade com 4 anos de idade te surpreendeu. Muito grande. Ela entendeu o processo. Uma coisa assim que você falou que seu pai adquiriu um açougue. Depois o seu tio ele vendeu o açougue. Sim. Né? Meio que, vamos dizer, não tinha mais o açougue na família. Mesmo assim, você não desistiu, cara? Você não abriu mão? Não abri mão. Eu fui trabalhar em navios de cruzeiro, né? Pra juntar dinheiro pra comprar o açougue do meu tio. Enquanto eu estava lá fora do Brasil, ele vendeu o açougue. Na hora que eu recebi a notícia, realmente foi um baque. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falei, não, cara, eu quero o açougue, vou continuar fazendo a minha parte, juntar dinheiro. Se for pra ser meu, Deus vai preparar. E aí continuei juntando meu dinheiro, continuei trabalhando para juntar dinheiro em navio, outra coisa para juntar dinheiro para comprar o açougue. Entendi. Voltei pro Brasil, o antigo proprietário do açougue que comprou do meu tio estava lá trabalhando, fui ter outro emprego, trabalhei em outra área, em outro ramo, e sempre de olho de móveis. De móveis. Como é que surgiu essa questão do navio que você falou aí? Foi alguma coisa do açougue ou não? Foi outra coisa? Não, o que eu fazia? Como eu tinha a meta comprar o açougue do meu tio. Então o que eu fazia? Eu trabalhava no açougue do meu tio, trabalhava de motoboy e nos finais de semana o que eu fazia? Trabalhava no açougue do meu tio, saía do açougue às 8, ia trabalhar de motoboy até meia-noite ia trabalhar na balada de bartender. Até as 6 da manhã e voltava pro açougue 6 horas da manhã. Eu dormia de quinta pra sexta, depois eu só ia dormir de novo domingo à tarde. Rapaz, então, o pessoal fala, Neto, você trabalha muito. Cara, hoje eu trabalho pouco perto do que eu já trabalhei. Depende então, da referência. Né? Exato. Perto do que eu já fiz, hoje eu tô no luxo. Tá de boa. Me sinto até meio vagabundo, assim. Que isso, pô. Eu trabalhava de bartender na balada, e aí o contratador dos navios falou, cara, tu é diferente. Você não é você trabalha diferente, você é profissional, você corre atrás, você luta e tal. Esse bar que eu trabalhava, ficavam 3 pessoas ali naquela posição que eu ficava. E eu ficava sozinho, dava conta de todo o trabalho e ainda cuidava de toda a gerência do bar, fazia contagem, inventário, toda a organização. E ganhando só como um bartender. E esse cara que te viu, que te deu esse feedback, foi o cara, tipo, numa festa de bartender lá? O que acontece? Ele era contratador para as empresas de navio, mas ele adorava trabalhar no bar. E aí, às vezes, ele aparecia lá para fazer um bico para se divertir. Então ele trabalhava uma vez a cada 30 dias, uma vez por mês, no bar da balada, umas festas mais bombadas e tal, só para ele estar lá em contato com um bar que ele gostava muito, lembrava a parte dele na época que ele trabalhava em navio e tal, que ele saiu de trabalhar em navios de cruzeiro e virou contratador. Mas ele gostava também do trabalho do bar, e aí ele começou a ir de vez em quando, só nisso ele me conheceu e falou, você precisa ir pro navio. E aí ele me levou pro navio e aí eu fui trabalhar no navio para juntar dinheiro. Legal isso daí, porque um trampo, um emprego que você teve ali, vamos dizer, para complementar a renda, te surgiu uma oportunidade de fazer o cruzeiro que você falou aí, né?
conhecer o cara, gerar esse relacionamento, aí você poder almejar uma grana maior, né? Que foi onde você falou. Cara, eu tenho muito claro pra mim que eu sempre tô onde eu preciso estar, sabe? E isso pra mim é a mão de Deus na minha vida. Tudo que eu vou fazendo assim, se eu tô ali, aí acontece alguma coisa porque eu tava ali. Você não tá sempre no lugar certo, na hora certa, isso não é sorte, sabe? Isso é Deus te abençoando. E você também é atento às oportunidades que você tem. Sim. Então não pode deixar passar a oportunidade também. Agarra ela. Agarra ela. Sim. E, cara, qual que foi assim, a representatividade que essa sua experiência, vamos dizer, internacional, dentro do seu business hoje? Cara, trouxe incrível. alguma coisa ou muita, não? Muita. Primeiro porque o Netão, o Bom Bife aconteceu muito por eu ter viajado de navio, por eu ter conhecido o mundo. O que eu fazia? Todo porto que eu descia, eu ia visitar açougue e steakhouse. E nisso eu conheci cortes de carne que não existiam no Brasil. Então, o prime rib, a short rib, assado de tira, bife de tira e por aí vai, não existiam praticamente no Brasil. E existia em um ou outro lugar assim, mas muito nichado, muito pouquinho. Não existia essa cultura no Brasil, pouca gente conhecia. Quem conhecia o New York Strip há 8 anos atrás? Quem já tinha ido para Nova York? Ponto. Então era um número muito pequeno de pessoas que conheciam isso. Muito seleto. Quantos açougues no Brasil vendiam isso? 3, no máximo. Quando eu vi isso lá fora, eu falei, cara, eu preciso fazer isso lá no Brasil quando eu comprar meu açougue. Então, quando eu comprei meu açougue, a primeira coisa que eu fiz foi ativar o projeto de carne de qualidade, porque eu entendi que para se ter aqueles cortes que a gente não tinha aqui e conseguir grelhar eles, que eram que as pessoas lá fora faziam, que trazia mais sabor para a carne, eu precisava ter mais qualidade na carne. Então, eu ativei o projeto de carne de qualidade. Esse insight você trouxe lá de fora. Trouxe lá de fora. Vivência E conhecer os cortes, que eu entrava nos açougues em alguns. Eu trabalhava no navio, no meu horário de folga, eu trabalhava num restaurante de carnes lá, voluntariamente, para poder aprender a trabalhar com carnes no broiler. A gente fazia espeto no Brasil. Por conta própria, não estava recebendo por isso. Não estava recebendo nada por isso, estava aprendendo. Conhecimento, isso é uma coisa que eu falo até pro pessoal, assim, que conhecimento ninguém tira de você, né, cara? Às vezes você fala assim, pô, você está trabalhando de graça, está fazendo trabalho voluntário. Quanto que é um curso para eu aprender alguma coisa? Se eu estou dentro de uma cozinha fazendo esse trabalho voluntário, eu estou fazendo um curso sem estar pagando. Só que como eu não estou pagando o curso, eu tenho atribuições que de repente eu não teria quando fizesse um curso. Cada um vem de às uma vezes forma. Às vezes eu tenho que limpar um ralo. Beleza, mas não tem problema nenhum. É só botar um saco na mão e limpar o ralo. Só que eu estou tendo muitas vantagens de estar aprendendo na prática aquilo que eu queria muito aprender. O ganho está sendo muito maior que a perda, né? Exatamente. Então eu fiz esse trabalho e aí eu consegui chegar no Brasil, implementar o projeto de carne de qualidade, começar a fazer a desossa com os cortes, o que eu vejo, assim, que a grande diferença que eu fiz foi pegar basicamente todos os cortes que eu conseguia trazer lá de fora e juntar com a nossa desossa no Brasil, porque a gente tem uma desossa anatômica e eles têm uma desossa vertical, corta a carne na vertical, né? Sai com osso, pedaço de carne. Então eu fiz uma junção do que eu poderia aproveitar de melhor das duas. E aí comecei a apresentar isso para o mercado. Então o mercado de frigoríficos ficou interessado no meu trabalho. Nas redes sociais eu tinha um conteúdo que ninguém tinha. Então lá atrás isso foi a minha grande diferença. E aí depois a gente continuou trabalhando em outras frentes de trabalho. Mas o start inicial para eu me tornar mais conhecido foi graças a essa oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiro. Sim. E essa questão que você falou da internet, quando você entrou, você se alocou muito bem nesse segmento, né, no digital. Já foi uma coisa pensada para levar, vamos dizer, visibilidade para o seu business, para o seu açougue em específico? Ou tinha um plano futuro aí que você já almejava? Eu montei as redes sociais do açougue antes de comprar o açougue. Como assim? Eu comprei o açougue dia 26 de janeiro, o Facebook eu fiz dia 13 de janeiro, pra você ter uma ideia. Mas já estava negociado. Tava começando a negociar. Eu comecei a operar o açougue dia 1º de março. Quando eu comecei a negociar o açougue 1º de março, eu já tinha botado receitas lá, já tinha feito algumas coisas no Facebook, na época que era a rede social mais forte. No Instagram, não existia a padaria da esquina, o açougue do bairro. Não existia. O Instagram na época eram marcas internacionais, globais, ou celebridades muito, muito grandes. Então, Ivete Sangalo e por aí vai, nesse nível. Então,
top 1, ou marcas globais. Você pega tipo Louis Vuitton e por aí vai, grandes bancos e por aí vai. CNN, coisas muito grandes, muito expressivas. Não tinha o cara da esquina, o açougue do bairro. E aí eu montei o Instagram do açougue também na época, mas não tinha visibilidade nenhuma, né? Eu comecei a fazer conteúdo e eu pedia para as pessoas seguirem o açougue. Pô, segue lá o açougue, segue lá o açougue. Por quê? Qual que era a minha cabeça? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que eu quero vender para criar um público consumidor do que eu estou vendendo. Então, a minha... você, ou na região na época, não era um simples açougue, vamos dizer. Você já estava começando a querer trazer os cortes diferentes, as coisas que não eram comuns, porém ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era. Não adiantava botar lá o Prime Rib. Eu falava, mas o que é isso? Que raios é Prime Rib? Hoje muita gente não sabe. Você imagina 8 anos atrás. Sim. Então eu precisava criar um público consumidor. Então as redes sociais foram criadas para criar um público consumidor da minha carne. Foi por isso. Tanto que eu não trabalhava o Netão pessoal. Domingos Neto 013 era meu Instagram na época e tinha foto com o meu cachorro, com a minha namorada da época, que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos. Não tinha nada corporativo. Só que quando eu fui ver já tinha 15 mil seguidores no Domingos Neto 013, porque as pessoas queriam saber quem era o Netão que estava no Bom Bife. No Bom Bife. E aí o nome me foi seguiam desde o início, né? Também. E aí entrei numa live uma vez, até de um açougue, de um amigo. Ele só, Netão, o Bom Bife tá aí e tal. E aí quando ele falou Netão, o Bom Bife tá aí, todo mundo começou a falar, Netão, o cara tá aí, o mestre, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, cara, todo mundo sabe quem é Netão Bom Bife. Tem um negócio aqui, eu preciso movimentar o meu Instagram pessoal. Saí da live, mudei meu Instagram pra @Netão Bom Bife e voltei pra live como Netão Bom Bife. Quando eu entrei de novo, todo mundo... Na hora. Não deixa pra fazer depois, tu pode fazer agora. Já mudei na hora e já voltei na live. Então, quando eu entrei, aí o Netão Bom Bife entrou, não sei o que, de novo. Eu falei, cara, é isso. E aí eu comecei a trabalhar as minhas redes sociais. Sim. Mas o objetivo sempre foi vender carne. Sim. Ô Netão, e essa sua presença no mundo, vamos dizer, digital... Teve uma interferência muito forte para o sucesso das lojas físicas, do negócio físico? Muito. Até hoje tem. Eu sempre acreditei muito no digital. Quando a gente começou a trabalhar no digital, eu via como uma oportunidade, até porque quase ninguém fazia. Né? Eu encontrei duas marcas, 2 açougues no digital, depois de 6 meses, um ano que eu já estava trabalhando no digital do meu. E aí eu vi que existiam mais 2 que estavam trabalhando também. Estavam vindo. E eu falei, putz, eu não sou tão louco assim, eu não estou sozinho nisso daqui. Mas até então praticamente não tinha ninguém. Né? Se tivesse que falar um percentual, assim, o quanto que representou o sucesso do físico? Não dá. Assim, de 0 a 100%? Não dá para falar, colocaria? Porque o marketing me ajuda, mas ele é só a ponta do iceberg. O que a gente faz no ponto de venda é tão importante ou mais importante do que o marketing. Eu aprendi uma frase há muitos anos atrás e é o que eu costumo levar para os meus negócios. As empresas gastam milhões de marketing para reconquistar os clientes que elas perderam no ponto de venda. Então, o meu trabalho de rede social é a ponta do iceberg. O trabalho fora da rede social é o mais importante. Não adianta nada entregar uma experiência maravilhosa na rede social e no ponto de venda o meu produto não está de acordo, o meu atendimento não está de acordo e por aí vai. Então, primeiro eu olho para dentro do negócio e depois a gente olha para fazer a divulgação. E às vezes, até quando eu tenho alguma coisa que não está alinhada, eu não divulgo. Então, por exemplo, eu tenho lá tinha uma batatinha que eu criei a batatinha, era maravilhosa, todo mundo amava. A batatinha começou com a expansão, cai muito de padrão, a gente não conseguiu manter o padrão da batatinha. Não tinha mais como. Eu simplesmente parei de falar dela. Eu não vou divulgar um produto que não está bom. Aí agora, tanto que eu resolvi trocar ela. Tentei 1 ano resolver ela, não resolvi, mas eu também não divulguei ela. Só divulgo o que realmente eu acredito que está alinhado, muito bom. Eu abri uma hamburgueria, eu mesmo abri, não era franquia,
E na região eu tinha muita falha com a parte dos entregadores. Chegava final de semana, caía a luz da rua. Putz. Então todo final de semana eu tinha problema na região. Então eu evitava divulgar essa unidade, porque se eu ficasse divulgando essa unidade, eu ia gerar uma expectativa para a clientela e eu não ia conseguir atender. Sim. Então, primeiro eu tenho que cuidar da parte de dentro para depois poder cuidar da parte de fora. Total. Então, não tem como a gente mensurar o que é positivo, quantos por cento é de rede social, quantos por cento é de trabalho. O que eu sei é que eu tenho muito mais trabalho fora das redes sociais do que na rede social. Sim. As redes sociais não chegam a 1%, 2% do meu trabalho. Sim. Ô Netão, e quais outras frentes de negócios que o Bom Bife te trouxe e a internet também te trouxe? Tipo, parcerias online, algo nesse sentido? Eu trabalho como embaixador de várias marcas. Eu também trabalho como digital influencer, né? O motivo número 1 de eu estar nas redes sociais é o meu açougue, né? É a minha hamburgueria. Mas isso acabou me gerando outras oportunidades e aí eu também não sou de deixar as oportunidades passarem. Então também trabalho como digital influencer, né? Muita gente fala assim, pô, digital influencer, cara, não tem problema nenhum. É uma profissão também. Eu não sou um digital influencer, só isso, eu tenho um monte de trabalhos. A Duda disse que eu tenho 10 empregos, minha filha. 10? Só que ela coloca um dos empregos que ela fala é ser cavalheiro e outro é ser banqueiro do pai. Então teria 8 empregos. E um deles é ser digital influencer. Uhum. Então eu divulgo as minhas marcas, mas eu também faço divulgação de empresas parceiras que eu acredito, né? E financeiramente? Da onde vem aí a maior fonte de renda sua? São várias caixinhas. Como vem mais? Putz, Você tem várias frentes de negócio. Uhum. Tem franquia de açougue, é muito bem distribuído, açougue, cara. Tem o digital. Eu tenho a rede de franquias do açougue, a rede de franquias da hamburgueria. Eu tenho a parte de publicidade. Eu tenho as minhas unidades próprias. Eu tenho outros business fora que eu não divulgo. Quais? Vamos falar não já. Divulgo, não vou divulgar. Já aqui, cara. Exatamente para não ter obrigação de ter padrão netão de qualidade que eu não divulgo. Eu quero saber, meu. Não, como é que são você negócios... aqui, você vai soltar essa e vai embora? Não, eu acho que eu nunca falei isso ali porque eu falei. Aqui que eu falei. Pô, tem que falar, eu vou te falar uma coisa. Eu sou péssimo em guardar segredo. Ótimo. Está no lugar certo. Fica à vontade, cara. Eu tenho participações em outros negócios. Que ramos? Mais populares. Pra gente não ter obrigação. E aí eu não apresento esses negócios para não ter a obrigação de colocar o padrão netão de qualidade. Isso não quer dizer que são empresas ruins ou boas, mas que são diferentes do padrão que a gente espera num negócio netão. Quando você vai no açougue do netão, você vai na hamburgueria do netão, você tem a expectativa de comer a melhor carne da sua vida, o melhor hambúrguer da sua vida. Pode ser que a gente não consiga te entregar isso, mas que a gente levanta todos os dias tentando fazer isso, a gente levanta. Sim. As outras empresas, que eu tenho umas pequenas participações, eu não tenho essa obrigação. Uhum. Então, o negócio das outras empresas é atender a uma expectativa normal, não de tanta qualidade assim. E como é que você estipula essas metas nos seus negócios, assim? Cara, eu vou ser bem sincero, as minhas metas não são financeiras. Meta financeira eu deixo para os meus sócios, eles que cuidam mais dessa parte. As minhas metas são mais pessoais mesmo. Eu tenho propósitos, sabe? Tenho sonhos. O Bom Bife, o meu sonho é distribuir essa carne no Brasil inteiro, ver muita gente trabalhando. A hamburgueria, o principal propósito da hamburgueria é gerar emprego, não é gerar lucro para mim. Faz parte do negócio que ele gere lucro. Ele tem que gerar, porque senão ele não se mantém de pé. É isso que eu ia falar. O sonho é muito bom. O sonho é muito bom. E aí eu tenho que ver a parte de lucro. Qual que é a minha obrigação no negócio? Fazer o franqueado vender. Então eu faço a parte de gestão de loja, a parte de produtos e ajudo bastante no marketing. A gente tem head de marketing, tem o Bruno Mizuguchi, que é nosso sócio que cuida do marketing, mas como eu sou o idealizador do negócio e o garoto propaganda, é claro que eu me envolvo muito no marketing. E tô lá todos os dias vendo marketing, enfim. Mas a minha principal função é fazer o franqueado vender e o franqueado ter margem de lucro. Eu tenho sócio focado em lucro.
Os números ali de fato. Números ali de fato. Ele quer lucratividade do negócio. Então eu falo, eu quero mais 4 funcionários na supervisão, quero mais 12 no marketing, eu quero mais 15, não sei o que lá. Ele pega a planilha, vem aqui, ó, a nossa receita é essa, a gente precisa ter um ROI de tanto, EBITDA de tanto, você tem isso aqui para gastar, escolhe quem você vai querer. Aí te coloca... Mas você falou uma coisa interessante. Nosso podcast é de finanças. Você já falou aí que pega a planilha e fala da receita. Qual que é o faturamento hoje da Bom Bife? Olha lá, sempre tem essa pergunta. Vocês vão ter que me pagar segurança pra andar, cara. Tá foda. Não. Pô. Mas só tá eu e você aqui. Não, só eu e você. Saiu em tudo quanto é lugar o açougueiro de 300 milhões. Cara, eu tenho medo. Não, pô, é que a gente sabe que faturamento não significa lucratividade. Você sabe, mas às vezes o cara que tá assistindo não sabe. Faturamento não significa lucratividade. Exatamente. Faturamento, quando a gente fala de faturamento, é faturamento da rede. Então, quando a gente fala de faturamento, é faturamento de todas as unidades somados ao faturamento da franquia. Então, a gente tem 130 praticamente unidades de açougue, 20 unidades de hamburgueria comercializadas. Tem o terceiro negócio... Estão abertas. Já estão comercializadas. Abertas tem 60 açougues e 10 hamburguerias. Certo. E aí a gente tem algumas abrindo agora já esse mês que vem. Te dar um feedback aqui, desculpa te cortar. Eu fui na sua hamburgueria aqui em São Paulo, gostei muito. Qual delas você foi? Cara... Não lembra. Não lembro. Vila Mariana, Vila Mariana. Eu tava em dúvida se... legal. Não é na Zona Sul, é do Otávio, da Rô e do Carlinhos. Muito bom, gostei. 3 sócios. Desculpa, eu tava respondendo. Eles inclusive já pegaram mais 2 unidades. É mesmo? Eles são primeiros franqueados da hamburgueria. Não foram os primeiros a abrir, mas foram os primeiros a aderir. O primeiro a abrir foi a Luísa, de Santo André. Só que eles já pegaram mais 2 unidades. Eles estão terminando agora as obras do Marketplace aqui em São Paulo. E estão já com uma outra no Tatuapé. Legal. Então eles já estão com mais 2 hamburguerias abrindo. Vamos voltar pro faturamento. Vamos voltar, então. Então, faturamento, quando a gente fala de faturamento, a gente fala do faturamento das franquias. Certo. Então, quantas franquias vendem. O nosso faturamento de taxa de franquia, o ROI não entra, porque o ROI já está dentro o royalties não entra, porque já está dentro do faturamento das franquias. Então, a gente tem faturamento das unidades, taxa de franquia, tanto do açougue quanto da hamburgueria, e da parrilha, que a gente vai começar a comercializar em breve. A parrilha a gente primeiro vai abrir... Você tá explicando demais, cara. Não. Claro, é necessário. Vocês me entendem, é necessário. 30 bilhões de dólares. Né? E a parrilha que a gente vai começar a comercializar em breve. A gente vai tentar comercializar primeiro dentro dos nossos franqueados. Então a gente só vai abrir 20 oportunidades no estado de São Paulo, que já tem uma fila de franqueados querendo. Então a gente vai liberar primeiro para eles, e aí sobrando algumas a gente libera para pessoas de fora. Juntando tudo isso, o faturamento previsto para esse ano é 300 milhões. Mas não é o meu lucro, tá, gente? Que fique bem claro isso. Não é o meu lucro. Não é o meu lucro, tá? Não é o meu lucro. Eu sei que o pessoal que te assiste aqui, ele entende bastante de finanças e tal. Então ele sabe que 300 milhões de faturamento não é 300 milhões de lucro. Sim, não é no bolso, é diferente. Mas é muito importante para mim deixar bem claro, porque eu comecei a ter uns assédios que eu não tinha. Eita, nós, galera, não é dinheiro no bolso, hein? Já recado dado aqui. E, cara, vem cá, com toda essa grana, faturamento dentro do seu business, você investe esse dinheiro, você aplica em outras frentes, tem uma preocupação da sua parte, tipo investir, por exemplo, imóveis, bons pontos, ou aplicar o dinheiro? Como é que funciona isso? Eu até então, eu sim investido em empresas, que é o que eu sei fazer, né? Então eu tô montando a parrilha lá de Santos e tal, montando o açougue novo lá de Santos. O que eu aprendi a fazer desde criança é trabalhar no comércio. Então, minha criação, tudo que eu aprendi com meus pais, com minha família inteira, foi comércio. Então, isso é uma coisa muito confortável para mim, né? Eu coloco o dinheiro ali, eu já sei mais ou menos o quanto que ele vai me dar, em mais ou menos quanto tempo que ele vai me dar, e eu vou administrando isso. Tem o prazo de maturação das unidades, tem o prazo para você ter o break-even, tem o prazo para você recuperar o dinheiro, mas a gente já sabe mais ou menos quanto que é tudo isso, então eu sei que eu coloco hoje, quanto tempo que
que eu consigo... Break-even, traduz pra galera que tá acompanhando a gente aqui. O que significa? É quando a operação ela começa a ser autossustentável, resumindo assim em palavras bem básicas, né? Você não precisa colocar mais R$1 para manter a operação aberta. Exatamente. Quando você abre um negócio, muitas vezes, na maioria das vezes, nos primeiros meses você precisa fazer aportes financeiros para manter o negócio de pé. O break-even é quando ela começa a trabalhar sem precisar você colocar nada. Começa a dar lucro quando você começa a retirar o dinheiro pro seu bolso. Sim, sim. Então, eu já entendo bastante essa parte. Não sou o cara mais... sou o maior expert do mundo, mas eu sei fazer o meu beabá ali e dá certo. Sim. Agora eu estou tentando buscar outras frentes, né? Pensando já num plano de futuro, pensando comecei a estudar bastante agora a parte de investimentos, como é que faz, como é que não faz. Tive reuniões com o meu amigo Thiago Nigro. Legal, ele bacana. Me explicou bastante. Thiagão, sabe muito. Eu fiz um podcast com ele, acabamos nos aproximando bastante. Legal. E aí já fui lá ter reunião com ele já me deu alguns overviews, já me deu umas dicas, já me falou mais ou menos para onde que eu tenho que estudar, estou estudando. Então, futuramente eu também quero pensar um pouco no meu futuro, porque hoje é o que eu falo, eu ganho aqui, põe ali, ganho aqui, põe ali. E o seu dinheiro, assim, pessoal, como é que dentro desse mar de empresas, business, negócio e frentes diferentes, como é que o Netão ganha o dinheiro? Você tem uma retirada, você tem um prolabore, você tem alguma coisa fixa todo mês que você vive? Como é que é isso? Eu tenho. Basicamente, eu vivo da publicidade. Então, o que as empresas dão, eu reinvisto em empresas, reinvisto em negócios. O que a publicidade dá, eu faço o meu gasto pessoal. Se sobrar alguma coisinha, também vai para investir em empresa. Não tenho um gasto pessoal muito alto. Quem me conhece sabe, eu tenho uma boa casa, tenho um bom carro. Na verdade, moro em Santos, em São Paulo, então tenho 2 boas casas. Tenho bons carros, porque eu vivo muito dentro do carro, então tenho um pouco de conforto. Ando com o carro blindado por causa dessas matérias dos 300 milhões aí. Mas eu tenho uma vida basicamente simples, né? Eu não sou um cara que sou deslumbrado em roupas de marca, em ter. Eu estou muito mais preocupado em ser. Hoje de manhã, minha pergunta para minha esposa era se eu era um bom marido, se ela achava que eu era um bom pai, se eu podia melhorar alguma coisa. Então eu me preocupo muito mais em ser do que em ter. E aí, a minha verba de publicidade, o que eu acabo faturando de publicidade acaba... dentro do digital ali que você traz mais ou não necessariamente? Oi? Esse faturamento de publicidade é mais dentro do digital. Sabe, do digital influencer que a gente falou um pouquinho antes. E aí o que sobra disso eu acabo colocando dentro de empresas também. Agora o movimento que eu quero fazer é parar de investir um pouco tanto em negócios, em empresas, dar uma segurada na minha onda, porque eu sempre quero trabalhar mais. Só que eu tenho 2 filhos, eu tenho minha esposa, então... Eu tenho para mim que eu tenho que dar uma desacelerada. Entendi. Então parar de arrumar mais problema com negócios, cara. Essa vida. E começar a administrar o que eu já tenho. E aí o que começar a sobrar a partir de agora eu vou tentar colocar em investimentos. Aplicar em investimentos mesmo como um investidor. Já tem algum aí já pensando? Investir alguma coisa? Não. Eu estou estudando. Estou estudando mesmo. Eu sou muito curioso e muito estudioso. Então, eu gosto de estudar muito antes de fazer qualquer coisa. Netão, você está falando aí dessas questões com os investimentos. Nesses seus estudos, que você já começou a ter um primeiro contato e tudo, você já se deparou com um perfil de investidor? Sim. Já? Sim, bem cauteloso. Bem cauteloso. Aliás, esse é o motivo de eu não ter mexido com isso até agora. Sério, cara? Por quê? Eu tenho muita certeza do que fazer dentro dos negócios, das empresas. Então, para mim, é mais seguro investir em empresas, em comércios, nesse tipo de segmento. Porque eu sei... mais ou menos como funciona o negócio e consigo ter planos de ação com os tropeços no caminho, as dificuldades do caminho, fazer dificuldades virarem oportunidades. Mas eu vou até já te dar um feedback, que é uma coisa que eu inclusive falo nas minhas redes sociais. Você investe mais em negócio porque uma coisa está atrelada à sua segurança, ao seu conhecimento. Quando a gente passa a conhecer um pouco mais do assunto,
você começa a ficar mais confortável. É isso. Entendeu? Então, assim, é um caminho corretíssimo. Exatamente. Tá entendendo, tá compreendendo. Daqui a pouco você vai se sentir seguro para pegar o dinheiro e aplicar em determinado ativo, algo nesse sentido. É isso. Porque de business, abrir um açougue, comércio, essas coisas, cara, você já faz isso com o pé nas costas, é isso. né? Pra mim é o mais confortável. É o mais fácil. É onde eu vejo que é mais seguro alocar meu dinheiro. Perfeito. E agora, estudando muito, eu tô começando a identificar seguranças em alguns lugares, e ainda não estou 100% confortável para começar a investir. Acredito que preciso estudar um pouco mais, porque eu não é meu perfil fazer o que uma pessoa está me indicando a fazer. Então, por mais que a gente tenha uma assessoria que possa nos ajudar, vamos colocar o dinheiro aqui, ali, assim, eu quero ter o poder da decisão muito concreto. Então, ter conhecimento suficiente para identificar se o que aquela pessoa ali está me recomendando realmente faz sentido para mim, para minha visão. Então, é nesse ponto que eu tô. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que é um cara que não gasta muito dinheiro na sua vida pessoal. Com o que você gasta dinheiro na sua vida pessoal? Um gasto ali mais caro. O que você mais gasta hoje? Putz, com carne. Com carne. Mas esse não vale, pois, né? Tá no preço de custo, cara. Cara, onde eu gasto um pouco mais, assim... Não vale falar carvão. É comida mesmo, comida. Eu gosto de ir bastante em restaurantes e ter experiências gastronômicas diferentes. Só que também elas me ajudam a criar meus próprios conteúdos, minhas próprias receitas e por aí vai. Mas não é só pelo business, é porque eu gosto mesmo. Eu gosto de ir a restaurantes, eu gosto de pedir comida em casa. Então eu acho que eu gasto mais do que, por exemplo, quanto eu gasto de comida, quanto eu gasto de roupa por mês. Eu gasto bem mais com comida do que de roupa. Muito mais. A alimentação ali é um valor expressivo bem mais alto. Eu vou comprar minhas roupas, eu coloco no site um valor máximo para calça jeans e faço filtro. A comida eu chego no restaurante e peço que eu quero comer. Então eu acabo gastando um pouco mais. Direito do cardápio. Não vejo. Normalmente está o preço. Não vejo. Eu, sinceramente, eu não vejo. Eu vou pelo que eu quero comer, não vejo o preço na comida. E qual que são os gastos assim, que você considera que é um gasto pessoal seu, mas um pouco de ostentação ali, que você gasta uma coisa que é desejo pessoal, realização, que você tenha? Não tenho. Não vejo. Não vê nenhum? Não vejo. Não. Para não falar que eu não tinha alguma coisa que era um desejo muito pessoal, eu tinha uma picape grande, que, sempre sonhei em ter aquela picape grande, que custa meio milhão de reais e tal. Era um desejo muito grande que eu tinha, porém ela também me ajudava na construção do marketing, porque quando eu ia fazer as inaugurações dos açougues, eu enchia a capota dela de gelo, chegava nas inaugurações com ela, fazendo aquela festa toda. Só tal. gelo? Gelo e cerveja. Tá. Eu tava esperando você completar a frase aqui, cara. Então, eu não sei até que ponto pode falar de cerveja. Não, enchia ela sem miséria de cerveja. Agora sim. Então fazia parte também do marketing das inaugurações da festa, né? Quando chegava com a picape lá, cheia de gelo, cheia de cerveja, todo mundo já começava a gritar, Netão chegou, Netão chegou, Netão chegou. Então era um produto de desejo pessoal, mas que eu também comprei ele para me ajudar a fazer as inaugurações, a fazer essas festas, também foi um investimento. Sim. Tanto que agora eu diminui muito o ritmo das inaugurações, por mais que estejam abrindo muitas lojas, mas o meu tempo está muito escasso e eu preciso cuidar muito dos negócios. Então, o meu foco, número 1, é faturamento, segundo, lucro das franquias, dos franqueados, né? Então, o tempo que a gente gasta para organizar as inaugurações, fazer as viagens, etc., é o tempo que eu estou desperdiçando para criar produtos, tratar com fornecedores, homologados, os próprios franqueados, equipe de supervisão e por aí vai. Então, a gente preferiu focar do lado de cá, do lado de dentro do negócio. Sim. A picape parou de fazer sentido, eu vendi ela. Simples. Ponto. Simples. Então, foi uma coisa que era um desejo pessoal, mas eu usei ela como artifício de trabalho. A partir do momento que eu não estou usando mais, eu parei de ter. Então, eu não tenho nem algo assim que é por ostentação, que eu vejo, eu quero muito ter isso. Eu sempre me preocupo mais em ser
do que inteiro. Qual o dinheiro que eu gosto de gastar? Né? Que você fala, putz, gasto bem gasto. Pô, é de vez em quando pegar minha família e viajar. Pegar a sua, do Dinho e Joaquim e viajar, passar 4, 5 dias, uma semana, ou que seja 2 dias fora. Esse é o dinheiro mais bem gasto que eu faço. Das viagens ali. A viagem com família é a melhor parte. Ah, tá bom. Vamos ao seguinte, a gente tem um quadro aqui que chama Sincerão da Sandra. Tá? E a Sandra ela vai trazer uma pergunta pra você aí. Inclusive deixar o convite pra galera que tá acompanhando a gente aí pelo podcast, plataformas de áudio ou aqui pelo YouTube também, pra seguir @NoLucroCNN. Segue a gente lá, tem no TikTok, no Twitter e no Instagram. Legal. Vamos lá, e aproveita e segue @Netão Bom Bife também. Opa, segue o Bom Bife, o Netão Bom Bife. Quebra o galho aí. Ó, o seguinte. Sandra, vamos botar na tela aqui. Netão, conta aí na amizade. O que vale mais? A qualidade da carne ou o nível do churrasqueiro? Dá pra estragar uma carne da Bom Bife? Cara, com carne boa, qualquer churrasqueiro ruim é bom. Sério? Sério. Tenho salvação, então. Pra você estragar uma carne de qualidade, você tem que estar muito comprometido com essa causa de estragar a carne. O que eu falo é, quando você come uma... Você nunca come uma carne de qualidade. Aí você vai lá no meu açougue e você compra uma picanha reserva Barnetão. E eu te falo, essa vai ser a melhor carne da sua vida. Aí você fala, mas você não sabe se eu sei fazer. Se você não sabe fazer essa, todas as outras que você fez, você também fez ruim. Essa daqui você vai fazer ruim, igual, de uma maneira ruim, igual você fez as outras. Porém, a qualidade dela é tão superior às outras que você vai ter uma experiência melhor na hora de consumir ela. Então, a carne é o número 1. O churrasqueiro é o número 2. 70% a 80% é a carne. Tá na carne, tá na carne. Depois eu coloco 10% para brasa. Então, você saber controlar a temperatura, é uma peça grande, eu tenho que trabalhar com uma temperatura mais baixa, é um steak uma temperatura mais alta, e 10% o churrasqueiro. Né? Então, 80% é a carne. Cara, queria já que você emendasse aí, você começou a falar um pouquinho, qual que é a dica aí do churrasco perfeito, né? Conta pra gente aqui, cara, que inclusive já tá dando até uma fome. Eu nem falo, estamos na hora da fome já. Conta pra gente, não pode deixar você ir embora sem você dar essa dica pra nós. Eu subdivido as carnes em 2 carnes. Carnes ricas em colágeno e carnes com pouco colágeno. Na prática, na teoria, são carnes com colágeno mais solúvel e carnes com colágeno mais insolúvel. Mas, caraca, você já começou a complicar o negócio aí. Vamos lá. Entendi, não? Carne perfeito, macia legal, por natureza e carne dura por natureza. O que é carne macia por natureza? Picanha, ancho, chorizo, o acém numa carne de qualidade é super macio, e por aí vai. A fraldinha fica onde? Eu adoro fraldinha. Na carne macia. Ah, tá, beleza. Por natureza. E aí, quando você tem uma carne de qualidade nessas carnes macias por anatomia animal, ou seja, por natureza, você faz essas carnes na grelha em brasa bem forte, que aí você consegue fazer a reação de Maillard, ou seja, fazer aquela crostinha na carne, extrair o máximo de sabor dessa carne, preservar a suculência dela. Quando você tem uma carne que é por natureza dura, ou seja, peito, costela, cupim, que são as carnes ricas em colágeno insolúvel, você precisa fazer um processo chamado hidrólise, ou seja, você precisa assar ela por mais tempo. Então, essas carnes você vai trabalhar com uma temperatura mais branda e deixar ela por mais tempo na churrasqueira. Então, resumindo, carnes macias, brasa forte, grelha baixa, grelhou dos 2 lados, acertou o ponto, está pronta. Carnes duras, lá no alto da churrasqueira ou uma brasa mais branda, a gente conta com a temperatura em segundos, então 10 a 12 segundos com a mão perto da carne. Então, digamos, a tua brasa está aqui, a tua carne está aqui. Certo. Você coloca a mão na altura da carne e conta até 10 a 12 segundos. Se você estiver aguentando menos que 10 a 12 segundos, está muito quente para fazer essa carne. Se estiver passando dos 12 segundos, essa brasa está muito fria. Então, se controla essa brasa para chegar nos 10 a 12 segundos para uma carne dura. No carne dura. Na carne dura. Entendi. Então, carne dura você vai deixar de 10 a 12 segundos até ela ficar macia. Anota aí, galera. Anota aí. Aí, cada corte de carne dura, entre aspas, vai ter um tempo para ficar macia. Um peito, 6 horas mais ou menos. Uma costela,
8 horas, um cupim, 5 horas e meia, por aí vai. Rapaz, o churrasqueiro tem que começar o negócio antes, né? É, para fazer as carnes duras, tem que ter uma preparação antecipada. Para fazer as carnes já macias, que são os cortes para grelha, picanha, ancho, chorizo, prime rib, Denver steak, assado de tira, fraldinha, baby beef, maminha e por aí vai. Brasa bem forte, 4 a 5 segundos com a mão próxima à grelha, tá nessa temperatura, coloca a carne lá, escuta o cheiro de um lado, escuta o cheiro do outro, acerta o ponto dela, ou seja, coloca ela onde tem menos calor só para chegar no ponto que você quer, corta, manda sal na carne e manda para dentro. Sal antes ou sal depois? Não vou entrar muito nesse assunto para não gastar muito nosso tempo nisso. Em testes palatáveis, ou seja, eu pego as pessoas e faço sal antes e sal depois. 96 a 98% das pessoas, porque eu faço isso em turmas de 40 pessoas aproximadamente, preferem o sal depois. Tá? Então, você pode fazer com sal antes, você pode não querer fazer com sal depois, mas quando você faz o teste cego, a maioria das pessoas acaba preferindo com sal depois. Tem uma base científica para isso, tá? Lembra que eu falei da tal da reação de Maillard? A reação de Maillard ela só ocorre em ambiente seco. Ambientes úmidos ela não ocorre. Então, quando você coloca o sal na carne, ela puxa um pouco de água para a superfície. Quando ela puxa um pouco de água para a superfície, esse sal e a superfície da carne fica úmida. Você coloca essa carne na grelha. Para começar a fazer reação de Maillard, primeiro ela precisa evaporar toda essa água da superfície e do sal. Então ela demora um pouquinho mais para acontecer. Então você não tem a mesma reação de Maillard quando tem o sal antes e o sal depois. Quando você coloca o sal depois, ou seja, não coloca o sal na hora de pôr a carne na grelha, você tem uma reação de Maillard muito maior, muito mais eficaz, produzindo sabor, cor e textura diferente. Quando você experimenta as duas sem saber qual é qual, você prefere mais a que foi sem sal antes. Rapaz do céu, tivemos aí agora uma aula de churrasco aqui no nosso podcast, hein? Quem diria, cara? Eu tento falar do churrasco da maneira mais simples possível. Pô, que isso? Mas como eu te falei, eu sou muito estudioso e muito curioso. Então, todos os porquês tem uma teoria científica por trás. Eu sempre fui no ITAL, nos institutos de ciência da carne, para acompanhar os estudos. Sempre trouxe o pessoal da ciência da carne para os meus abates, para acompanhar os meus animais. Então, eu estudo muito essa parte de trás. Então, eu falo para você, coloca a carne na brasa, 4 a 5 segundos, grelha ela. Se você quiser entrar no assunto por 3 horas cientificamente, a gente vai entrar. Tem assunto pra Tem isso. a base científica assim por trás de tudo. Não, maravilha, cara. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Queria que você deixasse suas redes sociais, do seu business, seu Instagram certinho, pro pessoal poder seguir lá. Caso quem ainda não conheça, né, o Netão aqui é meio difícil. Fala pra qual câmera? Pode falar pra essa. Essa aqui? Bom, pessoal, é uma pena que já tá acabando, mas tô ficando por aqui. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, @NetãoBomBife no Instagram. Tem o YouTube também, Netão Bombife. O YouTube tá um pouco parado lá, mas tem lá 200 vídeos para vocês maratonarem, verem tudo sobre o churrasco lá. Tem as redes sociais das empresas também, @Bombife, @BombifeBurgers. E a nova empresa que está nascendo, que está em breve lançamento, que é a Parrilha Bombife. Próximos business. É o próximo negócio que tá abrindo e só de falar nele já me dá água na boca. Tá ficando muito legal o nosso cardápio da Parrilha. Tá muito legal. Você me avisa. A primeira vai ser lá em Santos. Show de bola, vamos pra lá. Não tem problema não. Galera, queria agradecer demais a participação de vocês aqui, né? Pelas plataformas de áudio ou também aqui pelo YouTube. E lembrando que toda quinta-feira a gente tem episódio com um convidado super especial. Muito obrigado e até mais. Tchau.